E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Mendes fazendo uma pergunta. A gente argumenta, mas será que a gente argumenta bem? A questão dos argumentos é fundamental para falar sobre política, também para outras áreas, mas política é muito importante. A gente justifica por que esse cara é bom, por que esse cara é ruim, por que esse partido é bom, por que o partido é ruim, porque é bom que isso aconteceu ou não, mas nem sempre a nossa argumentação é boa. E não é só nossa argumentação, é também o que a gente escuta das outras pessoas e escuta também dos políticos. A coisa é que a gente confia demais na clareza dos nossos raciocínios. E várias vezes a gente mesmo se engana sobre se os nossos argumentos eles são válidos ou inválidos. Essa é a questão das falácias. E o que é falácia? Falácia não é uma afirmação falsa, é uma justificativa que não é boa para sustentar uma afirmação. Então eu posso até falar uma coisa que é verdadeira, mas eu posso dar motivos que não são os bons motivos para dizer que aquilo ali é verdadeiro. Aqui eu vou ter alguns exemplos de falácia, só para a gente tentar identificar, para a gente, assim, eu vou falar e vocês já vão pensar, eu já escutei isso, e a gente tomar cuidado. Então vamos lá. Uma falácia que é muito clássica é o argumento ad hominem, um argumento contra a pessoa. Então ao invés de eu contestar o que a pessoa diz, eu de alguma forma ofendo a dignidade da pessoa. Então eu digo assim, isso que tu tá falando, as tuas colocações não são boas, sabe por quê? Porque tu é um idiota, ou porque tu é filho do idiota, ou porque tu torce por um time idiota, ou porque teu partido é um partido corrupto. Então, ao invés de eu discutir a opinião, eu simplesmente digo alguma outra coisa que vai denegrir a imagem daquela pessoa. Porque teu pai é um bêbado. Então, por que eu vou levar em consideração o que tu está dizendo? Cara, são duas coisas diferentes. Outra coisa muito comum é a generalização indevida. O que é isso? Eu dou alguns exemplos, ou algum exemplo muito conveniente, e eu generalizo. Então, eu digo o seguinte, ouvi que tu disse uma mentira. Então teu cara é mentiroso, tu sempre mente. Ou aquele político do teu partido foi corrupto. Então esse partido não adianta, é um partido que está varrido pela corrupção. Olha só aquele caso, que absurdo, o cara foi solto. Não adianta, a justiça só prende e solta. Talvez essas afirmações estejam corretas, mas o problema é que com base em um caso eu não posso generalizar. Com base em um político eu não posso. Com base em algum erro que eu fiz eu não posso generalizar. E a gente faz isso o tempo todo, né? Outra coisa é o problema da inversão do ônus da prova. O que é isso, gente? É que quando eu faço uma afirmação, eu que tenho a responsabilidade de justificar. Então, eu não posso dizer alguma coisa assim, o capitalismo gera desigualdades, prova que eu estou errado. Ou assim, o índice de desemprego é 27%, prova que eu estou errado. Não, se eu estou dizendo que é 27%, eu vou ter que dizer da onde. Se eu vou dizer que o capitalismo gera desigualdades, eu vou ter que dizer da onde que eu tirei essa conclusão. Senão eu posso falar coisas absurdas. Por exemplo, existe uma cadeira em Marte, prova que eu estou errado. Não, eu que tenho que mostrar indícios que existe uma cadeira em Marte. Senão eu posso falar qualquer coisa e eu jogo a responsabilidade para o outro. Essa é a inversão do ônus na prova. Mas nota como isso acontece, né? Tem várias afirmações, eu simplesmente tiro a responsabilidade de dizer que eu tô errado. Eu tenho que mostrar que eu tô certo. Outra coisa muito simples é a petição de princípio. Eu coloco já como um pressuposto da minha afirmação justamente o que eu queria provar. Então, um exemplo bom é o seguinte, esse político é extremamente corrupto. Sabe por quê? Porque o partido dele é muito corrupto. Sabe como é que eu sei que o partido é corrupto? Porque esse político é extremamente corrupto. Eu tô simplesmente falando da corrupção leva à corrupção daquele partido ou tudo mais, né? Isso aqui vai ter uma relação com... tudo isso tem relação com outras coisas que a gente está vendo, né? Outro argumento, inválido, uma falácia, é o argumento ad populum, é um argumento a favor da popularidade. Então, se eu digo que todo mundo pensa assim, eu digo que aquele pensamento é válido. Ou eu digo que todo mundo concorda com isso, então aquilo ali é válido. Todo mundo concorda que bandido tem que ser preso, então isso é o melhor para o país. Nesse caso, eu tenho uma justificativa que, de repente, todo mundo concorda. E eu digo que é melhor para o país. Mas eu poderia falar alguma outra coisa. Tipo assim, olha só o caso que aconteceu, meu tio disse que isso, aquela outra pessoa disse que isso, eu sempre escutei falar disso, então isso é verdadeiro. Tem que tomar cuidado. Não é porque todo mundo concorda que aquilo ali é verdade. Todo mundo pode concordar que um tratamento médico é o melhor e, na verdade, não é o melhor. Todo mundo achar que a melhor coisa do país é um caminho econômico e o caminho econômico ser diferente. Não é pela popularidade que a gente vai saber se uma coisa deve ser defendida ou não. Também, falando nisso, é o apelo à autoridade, né? Eu digo que uma coisa é correta porque alguém disse. Esse partido é o melhor, eu vou votar nesse cara porque meu tio disse que isso é o melhor. Nota também que tem pessoas que têm autoridade.
Então uma pessoa que tem toda uma formação na área diz uma coisa, eu digo, olha, isso aqui é o melhor, porque aquela pessoa que tem bastante formação disse que é o melhor. A pessoa tem autoridade, uma pessoa que conhece do assunto. O problema é eu simplesmente dizer, colocar na mão de outras pessoas os meus argumentos. A ladeira escorregadia, outra falácia, é o seguinte, eu faço uma série de suposições, várias vezes são suposições de tragédias, e eu digo que uma coisa não deve ser aceita, porque pode acontecer uma tragédia. Então eu transformo a minha suposição depois na certeza de que aquilo é ruim. Então um exemplo muito clássico é, por exemplo, a legalização de drogas. E até eu já falo uma coisa, né? Álcool é uma droga e ela é legalizada, assim como o cigarro. Mas vamos pensar em outras drogas. A legalização de drogas vai fazer com que aumente o número de usuários. Aumentando o número de usuários é um problema para a sociedade. Logo, a gente não deve aceitar a regulamentação, a legalização de drogas. Eu transformei a minha suposição num a gente deve fazer assim. Outra coisa é o apelo à emoção. Eu digo que uma coisa é verdadeira ou deve ser feita porque eu uso uma emoção. Então eu digo assim, ó, aquela mulher grávida, indefesa, com filhos, criando sozinha, foi atropelada. Então a gente deve criar penas mais duras para o atropelamento. Isso não pode ser tratado como um caso comum. Pensa naqueles órfãos. Pensa nessa pessoa que deixou de ter uma vida inteira pela frente. A gente deve, então, ter penas mais duras para o atropelamento. Cara, na verdade eu não argumentei quase nada. Eu generalizei um caso e fiz com que a gente sentisse pena da pessoa e se colocasse no lugar. Eu também poderia fazer uma piada com o caso, algum fala uma coisa importante, digo assim, né, mas isso é muito engraçado e faço as pessoas rirem. E por eu falar uma bobagem qualquer e as pessoas acharem engraçado, as pessoas dizem, não, ele está falando uma coisa boa. Esse cara sabe, eu vou votar nesse cara porque ele falou uma coisa engraçada. E isso não procede, não é uma boa argumentação. Uma última coisa que eu vou colocar aqui, teriam outras, de repente eu posso fazer um vídeo 2, é a enumeração. Quanto mais coisas eu falar, mais é difícil de contestar o que eu estou falando. Então se eu dou um motivo, a pessoa vai argumentar contra. Se eu dou 3 motivos, a pessoa vai poder, vai ser mais difícil, tem que argumentar contra 3. Agora se eu der 10 motivos, ela vai conseguir argumentar um ou outro, mas não todos. E eu vou poder dizer, mas tu não acabou com todos os meus argumentos. Então eu vou dar um exemplo aqui esdrúxulo. Eu digo o seguinte, sabe por que teus argumentos estão errados? Sabe por que não dá para confiar no que tu está dizendo? Porque olha só essas questões que eu vou colocar. O aumento da dívida pública, a alta do barril do petróleo, a falta de investimento em educação, as faixas do imposto de renda, o protecionismo americano, a falta de queijo na minha pizza, a corrupção política, a falta de moradia, o sistema de saúde que precisa ser expandido, o meu time não ter ganho um campeonato, o estímulo às inovações, o que Adam Smith fala na Riqueza das Nações, a segunda seção do Manifesto do Partido Comunista, o desenvolvimento do turismo, tudo isso faz eu pensar que tu não tem base para dizer o que tu está dizendo. Claro que no meio eu falei coisas absurdas, mas ele não vai ter tempo e possibilidade de contrapor o que eu estou dizendo. Eu estou eliminando a capacidade de diálogo porque eu falei muita coisa. Eu faço um empilhamento de fatos e argumentos. E tem outras coisas, né? Como, por exemplo, a pergunta capciosa. Eu posso embutir uma afirmação nas minhas perguntas e fazer com que qualquer resposta diga uma coisa que eu quero escutar. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, então, afinal, me responda essa pergunta. Você realmente recebeu dinheiro de corrupção ou somente o seu partido é corrupto e você não se envolveu nisso? Bom, essas duas possibilidades. Ou eu afirmo que eu recebi dinheiro de corrupção, ou eu tenho que afirmar que o meu partido é corrupto. Então, essa resposta, essas alternativas já colocam embutido uma coisa que eu quero falar. Isso tudo é essencial. E a gente usa isso de uma forma indevida quando a gente conversa com os outros, faz generalizações indevidas, faz ladeira escorregadia, empilha fatos, faz perguntas capciosas, apela à autoridade, inverte o ônus da prova. Cara, a gente faz isso o tempo todo. A coisa mais difícil é argumentar de uma forma válida. Então, assim, tendo atenção às falácias, a gente vai conseguir argumentar de uma maneira válida. Sempre pensando, será que meu argumento é bom? Será que o argumento do outro é bom? E assim a gente vai buscando os fatos e motivos. Agora, pensando que eu simplesmente falei uma coisa e a pessoa ficou em silêncio, lembra que convencer não é ter razão? As falácias servem para convencer, mas não exatamente para ter razão. A gente precisa se defender delas e também não cometer elas. Senão, a nossa discussão de política acaba se transformando numa discussão de criança, de quem faz o outro ficar quietinho e como eu sou inteligente. Certo, gente? Vamos debater como adulto, conversar política como adulto, cuidando com as falácias. Eu vou deixar um material aqui com um resumo dessas falácias que eu falei. A gente pode baixar e vocês podem também praticar um pouco disso
ou quando forem conversar política, ter uma colinha, certo? Junto com aquele esquema de posições políticas. Certo, gente? Vamos nos esforçar e vamos continuar tentando conversar como adultos, certo? Forte abraço!